Muito bem, agora 12:02, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo tranquilo, tudo legal? Tudo sob controle. Tiago cumpriu a missão ontem, viu? Tranquilo, né? Sem problema nenhum. É. Aqui é bom. Foi meio de última hora, mas... Todo mundo joga nas 11, né? Não tem problema nenhum. O 16 de julho, sim, lembra você alguma coisa, não? 16 de julho. Eu só lembro que é dia de Nossa Senhora do Carmo. Isso aí você não poderia esquecer de jeito nenhum. Aliás, é feriado hoje em Recife, né? A capital pernambucana. Mas o 16 de julho de 1950, eu ainda faltava uns 25 anos para nascer, foi o dia em que o Brasil perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, no Maracanã. Eita, Maracanaço. A inauguração do Maracanã foi naquele ano, preparado para a Copa aqui no Brasil, e a seleção brasileira perdeu para o Uruguai de virada 2-1. E por que eu lembrei disso? Porque Reginaldo Bastos, o nosso chefe de estúdio, estava lá. A Rádio Borborema tinha sido inaugurada em 49, não tinha nem um ano ainda, né? Porque foi em julho. Sim. E Assis Chateaubriand mandou uma missão da Rádio Borborema fazer a cobertura da final da Copa. Reginaldo era o técnico. Estava lá. Então ele cheguei aqui e disse, não esqueça que faz hoje somente 74 anos que eu estava no Maracanã quando o Brasil perdeu a Copa para o Uruguai. Tá vendo aí? Péssima lembrança, mas é importante. Pois bem, todos nós sabemos que o presidente da República, Lula da Silva, sempre propaga que é contra a violência. A única violência que Lula cometeu, nós mostramos ontem aqui, foi fisgar, pescar no lago da Granja do Torto um pacu de 4,5 kg e mandou assassinar o coitado do peixe que serviu para ele e para a Janja no sábado e no domingo. Mas, brincadeira à parte, Lula ontem se posicionou por ocasião da visita do presidente da Itália, Sérgio Mattarella, sobre o atentado do qual foi vítima o ex-presidente e candidato à presidência da República Norte-Americana, Donald Trump. E Lula assim se expressou. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde. Os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Se tudo vai se encontrar na base da burdoada, na base da violência, na base do burro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E como eu sou defensor da democracia, eu acho que nós temos que condenar. Todo tipo de violência é condenável. Isso aí a gente não pode desprezar esse conceito de modo algum. E é preciso que todo mundo se posicione assim, né? Porque... Claro, independente de ser adversário ou não. Claro. Não é? Tem muitos... É importante, inclusive... É importante que se tenha os lados, os contraditórios, mas, como falou o presidente, tem que ser na base do diálogo, do debate. E que se ganhe no voto. Do debate. Né? E respeitar quem ganhar. A maior arma que o cidadão tem, que o eleitor tem, é aquele documentozinho verde. Claro. Que muitos dos que estão nos assistindo agora nem sabem onde está. Guardam, às vezes fica procurando na véspera da eleição. Que tem. Pois é. Aquilo ali é a grande arma que todo mundo tem. Pois bem, e essa confusão da ABIN paralela, como se sabe, o ministro Alexandre de Moraes tem liberado o que estava sob segredo de justiça, inclusive gravações, áudios, vídeos, conversas do ex-presidente Bolsonaro, ainda quando estava na presidência, com auxiliares, nas famosas reuniões. E um dos áudios liberados foi da gravação de uma reunião onde Bolsonaro discutia com Alexandre Ramagem, que era o homem da ABIN, a história de bisbilhotar, segundo o inquérito, adversários, até alguém da Receita Federal, os auditores, para proteger o seu filho Flávio Bolsonaro, enrolado naquela história lá das rachadinhas no Rio de Janeiro. E ontem, o hoje deputado Alexandre Ramagem veio a público e falou sobre essa reunião, esse encontro que foi divulgado, essa gravação. Vamos ver. Vamos falar sobre essa gravação da reunião de agosto de 2020. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. Só que isso não aconteceu. A gravação foi descartada. As advogadas que vieram na reunião, vieram e apresentaram possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo na Receita Federal, no caso de elaboração de relatórios de inteligência financeira. Isso é um rolo tão grande
que descobriu-se nessas gravações que o então governador do Rio, aquele que foi empichado, defenestrado, caçado, o Wilson Witzel, teria exigido do então presidente da República, Jair Bolsonaro, a sua indicação, a indicação dele, Witzel, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma troca de favores, um rolo danado, uma confusão medonha. Nós vimos aí o presidente Lula falando sobre violência, que ele condena sob todo e qualquer aspecto, e quem também falou sobre os ataques sofridos por Jair Bolsonaro e Donald Trump foi o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Vamos ver. Os atentados contra Trump e Bolsonaro provam que a extrema-esquerda é uma ameaça permanente à democracia. As tentativas de assassinato evidenciam o modus operandi deles para calar eternamente aqueles que consideram seus inimigos. Mas, às vezes, o serviço é mal feito e os alvos sobrevivem graças ao bom Deus. Eu me pergunto, o que leva alguém a tomar a iniciativa de tentar matar outra pessoa por razões políticas? Porque nos Estados Unidos, no Brasil, na Venezuela, em tantos outros lugares, os alvos são sempre líderes de direita, conservadores e com potencial evidente de que serão eleitos nas próximas eleições. E eu tenho lugar de fala, porque um ex-filiado ao PSOL tentou matar o meu pai com uma facada em 2018. A gente aqui exprime, externa, mostra para você os conceitos dos mais variados membros de todas as correntes de pensamento para que as pessoas façam a avaliação daquilo que cada um está pensando. Sim. Não é verdade? Talvez você, amigo e amiga, não tenha ouvido, como nós mesmos aqui, há muito tempo falar sobre a SEAP, a Companhia Estadual de Habitação Popular. Sim. Eu acho que tem gente realmente que imagina que a SEAP nem existe mais. Faz tempo que você fala. Pois a SEAP existe, continua construindo moradias no estado da Paraíba e vai inaugurar brevemente 2 conjuntos residenciais aqui na Rainha da Borborema. Quase 300 apartamentos. E para o pessoal que tem feito inscrições na SEAP, a SEAP agora anunciou que vai fazer uma seleção para cadastrar, para escolher as pessoas que serão contempladas. Isso é destaque na mídia toda. O governo da Paraíba abre seleção para famílias inscritas na SEAP em Campina Grande. Um desses conjuntos é no bairro do Cruzeiro e o outro é no Serrotão. E tem um terceiro que vai ser construído brevemente, foi o que anunciou ontem a presidente da SEAP, Emília Corrêa Lima. Ainda é Emília? Ainda é Emília. Emília é veterana, não é? Meu amigo, acho que ela já passou por governo de tudo quanto é lado aí. Pelo amor de Deus. Rapaz, Emília é veterana, é dos tempos em que eu e Juarez Amaral criamos o Jornal de Verdade. Exatamente. Emília naquele tempo, né? Já era SEAP, né? Tem outra veterana também no governo. Com todo respeito, né? Quando a gente fala aqui, não é demérito nenhum você envelhecer. Com certeza. Porque quem não quer envelhecer, que morra novo. Não, e outra coisa, se você está tanto tempo, tem seus méritos, mostra competência. E é tanto que passou por governo de diversas... Exatamente. Lídia Moura é outra, que também é veterana de vários governos, né? Ex-esposa de Bala. Isso. Irmão Bala de Cosete, né? Bala Barbosa. Pois bem, e você sabia também que Campina Grande pode ter mais um candidato a prefeito, além desses nomes todos que a gente vem citando, que estão aí nas mentes e na boca das pessoas? Quem fez o anúncio no último sábado aqui em Campina foi o pastor Sérgio Queiroz. O pastor Sérgio Queiroz fala muito. Houve um registro aqui desse momento. Campina Grande pode ter mais um pré-candidato à corrida. E sabe quem é? Arthur Bolinha, está com ele aí na foto. Exatamente. Pode ser o 8º. O 8º, né? 8º. Pois é, já pensou? Curioso é o seguinte, nós temos um colega radialista, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas quando ele estava na emissora da Diocese, que é a Rádio Caturité, ele usava no peito uma cruz que nem o Papa Francisco usa. Mandou fazer uma cruz meio metro. Acho que é para agradar os padres, ao bispo. Você não usa isso, nem precisa. E nem nunca a Caturité pediu para ninguém usar, mas ele usava. Eu achei interessante que o pastor Sérgio Queiroz estava ontem lá em João Pessoa usando uma cruz quase maior do que a do Papa. Pastor normalmente não usa cruz, né? Porque nas igrejas evangélicas não tem a cruz, como existe nas igrejas católicas, nas torres e tal. Mas ele apareceu ontem em João Pessoa com uma cruz maior do que a do padre Kelmo. Impressionante, viu? Agora, falando sério, essa história do que os donos de postos de combustíveis fizeram em Campina Grande está pegando muito mal. A gente tem um comparativo do que o PROCON de João Pessoa anda fazendo por lá, os PROCONs de outras cidades brasileiras e de capitais e do que o PROCON de Campina Grande está deixando de fazer
aqui na Rainha da Borborema. É impressionante. Mais de 30 postos de combustíveis foram autuados em João Pessoa por aumento antecipado no preço da gasolina. Sim. Eles anteciparam o aumento e deram um aumento maior do que a Petrobras. E aqui em Campina aconteceu também, vários postos. Aqui foi pior. Tem aqui um outro flagrante. PROCON de João Pessoa notifica postos. Diferente da capital, o PROCON de Campina Grande alega que o assunto é com o Ministério Público, não é com ele não. E para que existe PROCON? É isso que a gente precisa saber, porque, minha gente, é preciso, sem querer aqui, falar mal de ninguém, apenas registrando um fato que está ocorrendo. Quando alguém vai dirigindo um carro ou pilotando uma moto que tem um buraco no asfalto, que a moto cai dentro do buraco, ou que o carro passa porque o motorista vê muito em cima, não dá tempo de parar, aí bate ali, arrebenta a roda, estoura o pneu, o amortecedor fica prejudicado. A primeira coisa que o motorista faz, eu acho que você já ouviu isso como eu, é chamar um palavrão ou com o prefeito ou com a mãe do prefeito, que não tem nada a ver com a história, mas é uma reação natural das pessoas. Quando ocorre um fato desse aí, o pessoal não fica com raiva, não é do coordenador do PROCON, não é do prefeito. Então, no ano eleitoral, isso é terrível para o gestor que pleiteia a reeleição. Então, que o prefeito Bruno Cunha Lima chame o feito à ordem, independente de quem está à frente do PROCON, nós estamos aqui registrando fato. É simplesmente terrível essa reação do PROCON, dizendo, não, é com o Ministério Público, é com a ANP, o consumidor que procura o posto que venda por menos. Na verdade, eu até cheguei a falar aqui. Final de semana que antecedeu ao anúncio do aumento, eu passei em vários postos com 10 centavos, de uma hora para outra, 10 centavos a mais no preço do litro. E curioso, o aumento foi na gasolina. Aumentaram o etanol também. Né? Depois que aumentou 2 vezes. Pois é. Aí o PROCON da capital vai lá, autua. Não, mas aqui não adianta multar. E é para fazer o quê? Para que é que existe o PROCON? O Código de Defesa do Consumidor está aí. Terrível. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. A boca maldita de hoje vem de um assunto que aconteceu. Começou em Cuba, a ilha de Cuba, e terminou aqui no Brasil. Você deve conhecer Otávio Mesquita, apresentador de televisão, que tem um programa durante as madrugadas, e ele foi entrevistado de ontem do Roda Viva aqui na Rede Cultura, né? Vi o início do programa. Para alguns é muito sem graça, para outros é engraçado, mas é um cara inteligente, que está em São Paulo e está há muito tempo na mídia, que ganha muito dinheiro, é um homem rico. Pois bem, ele contou que estava em Cuba fazendo algumas gravações e chegou lá numa fábrica de charutos. De repente viu lá um ancião, um velhinho, 70, 80 anos, enrolando charuto com a mão. E perguntou aos funcionários, quem é aquele ali? Se aquele ali é quem enrola os charutos artesanalmente para Fidel Castro. Fidel era vivo na época. Sim. Se é ele que faz os charutos para Fidel, é ele. Disse, eu vou lá entrevistá-lo. Então ele não gosta de dar entrevista, não, mas eu vou. Aí foi lá, conversou com o cidadão e ele enrolando os charutos. Aí quando disse que era brasileiro, o velhinho disse que tinha conhecido Lula. Foi no primeiro governo Lula, que Lula tinha visitado Fidel e numa das visitas de Lula a Fidel, esse cidadão que enrolava o charuto estava lá e conheceu Lula. Foi apresentado por Fidel Castro a Lula. E conversa vai, conversa vem, ele deu 4 charutos ao Otávio Mesquita. O Otávio veio embora, trouxe os charutos, ele disse que fumou 2, fumou o primeiro, achou bom, depois fumou o segundo e guardou 2. E ia, em seguida, acontecer um evento no Copacabana Palace, Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde estariam Fernando Henrique Cardoso e Lula. E Mesquita disse, eu vou para lá e vou levar os 2 charutos para dar a Lula. E conversa vai, conversa vem, entregou os 2 charutos. Presidente, eu trouxe um presente aqui para o senhor. Aí disse que Lula pegou o charuto assim, olhou, cheirou. Aí disse, cadê os outros 2? Mesquita perguntou, como é que o senhor sabe que eram 4? Eu estava numa madrugada e assisti o seu programa. Eu vi a gravação que você fez em Cuba. Então a gente trouxe esse momento engraçado da entrevista para a Boca Maldita de hoje. Ele é amigo de Fidel Castro. Eu falei, quem era? Ele foi fazer comida no barco Grama. Eu falei, não posso deixar de entrevistar, mas se você for lá, você tem que sair fora. Eu fui lá. Olha, que tal? Como está? Foi o dia que o ano que o Lula foi eleito. Olha, que tal? Como está? Bem? Que és tu? Eu sou do Brasil. Eu sabia que o Lula tinha sido. Eu sou amigo de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, bem. Ele falou, olha, então manda um abraço para ele. Fiz uma brincadeira na entrevista. Ele me pegou, deu 4 charutos, que eram charutos, era desse tamanho, assim, gigante. Eu falei, nossa, mas que puros são esses? Esses puros que eu faço para Fidel Castro. Eu olhei e falei, nossa, que bom. Ele fazia, né? Aí me deu 4. Eu não fumava charuto naquela época. Aí eu peguei e falei, o que é isso aqui? Eu peguei, fumei um, falei, nossa, que delícia. Aí fumei 2. E aí peguei os outros 2 e fui dar para o Lula num evento que teve lá no Palace, que estava o Fernando Henrique Cardoso. Aí eu falei para o cara, meu amigo, eu posso dar um presente para o Lula. Não sei se ele vai lembrar disso. Aí ele falou, vou dar. Aí o Lula pegou lá, tá não sei o quê, né? Falou, Mesquita, obrigado, Mesquita. Você tem 2, cadê os outros 2? Falei, como é que
Como é que você sabe que eu peguei os 4? Lula, pelo amor de Deus. Tá vendo? Mesquita. Toma, Já teve desvio aí. Já teve um desvio. Cadê os outros 2, Mesquita? Eu falei, desculpa, eu fumei. Agora, como é que você sabe? Mesquita, quando eu cheguei em casa outro dia, liguei a televisão e fui virando assim e vi um clipe de Cuba. Aí eu parei, aí eu vi o que você fez. Então você me deve 2 charutos, então, Lula. Quem sabe eu te dou logo mais Acho que a charutos. Fernanda quer fazer uma pergunta. Lula assistindo a Otávio Mesquita de madrugada. Hoje, seguramente, Dona Janja não deixa. Vai deixar Lula estar assistindo a Otávio Mesquita? De jeito nenhum. Nossas madrugadas. Foi a nossa boca maldita de hoje, Anchieta. Muito bom, Paulo. Até amanhã, então. Até amanhã. Né? Muito bem. Chegou a hora de acompanhar as novidades, outras novidades da política, direto de Brasília, com Napoleão de Castro.